Tombstone, Arizona, 1881, uma época em que a prata trazia o dinheiro, os salões e cassinos traziam as multidões, e os fora da lei traziam o caos. E no meio de todo esse caos estava um homem, seu nome, Wyatt Earp, um ex-xerife tentando manter a ordem em uma cidade que não queria isso. E Earp não nasceu uma lenda, mas ele se tornou uma. De caçar búfalos nas planícies a administrar salões em cidades perigosas, Earp andou na linha entre xerife e fora da lei. Mas só em 26 de outubro, durante um tiroteio de 30 segundos no OK Corral, que sua história realmente ficaria marcada na história. Hoje vamos mergulhar na história e na vida de Wyatt Earp, e como um dia violento em Tombstone, Arizona, o transformou em uma lenda americana. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da história. E aí pessoal, e bem-vindos de volta ao acampamento da história. Meu nome é Mark Gagnon, obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas da história. Cristos, como você está? E aí pessoal, sabe de uma coisa, Cristo, chega, porque hoje temos uma história fascinante. Vamos mergulhar no Grande Oeste americano. Pistoleiros, cowboys, tudo isso, os irmãos Earp, especificamente Wyatt Earp. Bem, vamos voltar no tempo, certo? 26 de outubro de 1881. Esta é a data de um dos tiroteios mais famosos da história americana. Em 30 segundos, 3 homens foram baleados e morreram. Ao cessar os tiros, 4 saíram vitoriosos. Doc Holliday, você provavelmente já ouviu esse nome. E os irmãos Earp, e esse tiroteio, esse momento na história americana, basicamente tornariam o nome da família Earp famoso, você sabe, basicamente no folclore do Velho Oeste, para sempre. Naquele único momento, eles passaram a representar tanto o bem quanto os maus momentos daquela época. Uma época sem leis e de vigilantismo, mas certamente um dos períodos mais fascinantes da história americana. Os 5 irmãos Earp eram unidos e fortes, mas o sucesso vinha principalmente de seu líder, Wyatt. Agora, Wyatt Earp, você deve conhecer esse nome, talvez também Doc Holliday. Já ouviu sobre os tiroteios, mas não os detalhes. O importante é saber que Wyatt Earp era um homem de ação. Ele nasceu, foi criado e viveu em um ambiente que, você sabe, abrigava todo tipo de, você sabe, histórias de pequenas disputas. Em que, você sabe, sobrevivência e, você sabe, destaque seriam alcançados basicamente pelo que você fazia. Basicamente pelo tipo de pessoa que você era naquela época. Ele viveu durante as mudanças no oeste americano, ainda em colonização, com nativos americanos lutando e sendo forçados às reservas. O búfalo quase foi exterminado, enquanto ferrovias, cidades de mineração e corridas do ouro surgiam pelo país. Tudo isso estava acontecendo nesse período muito específico, nesse lugar muito específico e tudo mais. Isso criou inúmeras oportunidades para pessoas como os Earps, que estavam dispostos a ir para o oeste. Então quem eram esses 5 irmãos Earp, certo? Temos Wyatt, James, Virgil, Morgan e Warren. Agora, esses irmãos não só foram moldados pelo ambiente em que cresceram, mas também mudaram esse ambiente. Quero dizer, eles influenciaram a época em que viviam. Então, o pai deles, Nicholas Porter Earp, se casou com sua primeira esposa, uma mulher chamada Abigail Storm, em 1836. No entanto, o casamento durou apenas 2 anos. Abigail morreu, e no ano seguinte, Nicholas conheceu e se casou com Victoria Ann Cooksey. Nicholas foi pai de alguns dos irmãos mais famosos do Velho Oeste americano. Então Nicholas Earp provavelmente não era, você sabe, o pai mais gentil, como você pode imaginar. Sabe, ele não era cruel necessariamente, mas paternidade gentil não era realmente uma coisa, nessa época. Este é o Velho Oeste americano, você pode imaginar. Então, ele ensinou aos filhos que diante de problemas, deviam lutar para superá-los. Assim, a vida na fronteira era bem difícil, como você pode imaginar. Os irmãos tiveram que aprender que, para sobreviver, precisavam ser duros. E eles faziam parte de uma família que se mudava muito e estava sempre indo cada vez mais para o oeste. Esse padrão de mudanças frequentes era comum entre famílias americanas nos anos 1800 na colonização ou fronteira. E esse espírito inquieto apareceu na família Earp, e na verdade era algo que muitas famílias compartilhavam nesse período. Agora, a vida na fronteira já era difícil, como você pode imaginar. Quero dizer, você não tinha nenhum conforto. Você basicamente está acampando com sua família, apenas tentando sobreviver da terra, enfrentando outras pessoas tentando tomar suas terras, nativos que estão lá tentando preservar o território deles. Mas como você pode imaginar, as coisas ficam ainda piores, porque ao mesmo tempo, o que é uma parte interessante da história que eu sinto que ninguém realmente comenta. Há uma briga, podemos dizer assim, entre a União e os Estados do Sul. A Guerra Civil, já ouviu falar? Ela acontece em 1861 e muda literalmente todo o cenário dos Estados Unidos.
Apesar de Nicholas Up apoiar o Sul, 3 de seus filhos se alistaram no exército da União para lutar pelo Norte. O filho mais velho, Newton, meio-irmão, e James e Virgil se alistaram no exército da União. Segundo a história, Wyatt tentou se alistar fugindo de casa, mas seu pai o obrigou a voltar para a fazenda. Agora, especula-se que isso afetou profundamente Wyatt, sabe? Assim como afetou toda a sua geração que cresceu durante a Guerra Civil. Seu pai lutou na Guerra do México e irmãos na Guerra Civil. Mas Wyatt, ele nunca foi testado em batalha, e algumas pessoas especulam que é por isso que ele estava tão ansioso para sair e buscar a aventura mais tarde em sua vida. Enquanto seus irmãos lutavam na Guerra Sangrenta, Wyatt ficou em casa trabalhando como fazendeiro. Ele não estava satisfeito apenas arando e plantando, então conseguiu um emprego na linha de diligências Benning. Em 1869, Virgil e Wyatt retornaram a Illinois, mas descobriram que o pai havia mudado a família novamente, agora para Lamar, no Missouri. Então Wyatt também se mudou para Lamar, e foi lá que ele trabalhou como policial pela primeira vez. Wyatt concorreu ao cargo de delegado contra seu irmão mais velho, e venceu. Ele se casou, e parecia que ele teria uma vida bem tranquila, sabe? Uma vida comum e de sucesso pela frente, mas então sua esposa morreu de febre tifoide. Wyatt, como era de se esperar, fica de coração partido e passa a vagar pelo território indígena, onde logo enfrenta problemas com a lei por roubo de cavalos. Ele fugiu para as planícies do Kansas e se juntou a caçadores de búfalos. Em 1 ou 2 anos, a vida desse cara saiu totalmente dos trilhos. A esposa dele morre, ele começa a roubar cavalos, é pego e precisa fugir. Por um tempo, ele se juntou aos caçadores de búfalos, e essa caçada satisfez a busca de aventura de Wyatt. Então, há um novo capítulo na vida dele se desenrolando. E ele presenciou eventos e conheceu pessoas que sempre fariam parte da vida dele, bem nessa mesma época. Então, ele ia e voltava da caça aos búfalos porque, sabe, ele ganhava um bom dinheiro fazendo isso. E como ele não tinha muitas outras opções de trabalho, essa era uma das poucas coisas disponíveis para um jovem como ele. Em menos de 1 ano, ele aprenderia lições que o tornariam líder pelo resto da vida. Ele aprendeu a lidar com conflitos, julgar questões e furtos, e definiu seus objetivos e como alcançá-los. Wyatt também recebeu educação quando jovem, nesses acampamentos de caça ao búfalo, que eram rudes e estavam em constante mudança. Então Wyatt podia ver isso. A caça ao búfalo não é uma carreira duradoura, só serve para ganhar algum dinheiro. Além disso, com a redução dos rebanhos, ele buscou sua próxima oportunidade nas cidades do gado. Para entender, após a Guerra Civil, inicia-se a Revolução Industrial e as ferrovias passam a ser o principal meio de transporte de mercadorias no país. Muitos queriam carne bovina do Texas, que era uma mercadoria valiosa e bastante abundante lá. Quero dizer, o gado Longhorn no Texas era extremamente lucrativo e eles precisavam chegar ao mercado. A solução era levar o gado ao norte, até o Kansas, e embarcá-lo nos trens em paradas ferroviárias como Dodge City, Ellsworth e Wichita. E era uma viagem de cerca de 800 milhas pela trilha Chisholm para chegar às cidades do gado no Kansas. Agora, os fazendeiros do Texas contratavam vaqueiros para levar seu gado até o mercado, e esse era um trabalho exaustivo, difícil e perigoso. Na verdade, temos uma citação do diário de um desses transportadores de gado chamado Joseph McCoy, ele diz: "Se alguém imagina que a vida de um fazendeiro ou de um vaqueiro é fácil ou luxuosa, uma breve experiência vai acabar com essa ilusão." Quero dizer, sim, como você pode imaginar, isso é uma droga, é difícil. Você está lidando com esses animais enormes que basicamente estão tentando te matar e você está tentando colocá-los nesses vagões de trem e despachá-los. Os vaqueiros costumavam ser jovens solteiros, entre 16 e 23 anos, após 2 ou 3 meses na trilha, estavam prontos para se divertir. Eles tinham algum dinheiro no bolso pela venda do gado. Então, para os vaqueiros do Texas, o Kansas parecia o melhor lugar do mundo, sabe? Era um lugar para comemorar. E isso marcava o fim da linha para milhões desses gados Longhorn, e o término de uma longa e cansativa jornada desde o Texas. Quase de repente, cidades sem lei surgiram para dar aos jovens vaqueiros ricos um modo de gastar seu dinheiro. E Wyatt Earp, sempre buscando oportunidades, viu várias formas de ganhar dinheiro para si e os irmãos nessas cidades em expansão do Kansas. Então me pergunto se de certa forma seria como perfuração de petróleo. Você tem esses lugares onde caras vão e ficam por, 2 ou 3 semanas de cada vez. Eles trabalham em plataformas de petróleo, recebem ótimos salários e depois tiram 3 ou 4 semanas de folga, que muitos usam para festejar. Eu conheço algumas histórias específicas lá da Austrália. Tem caras nos estados do oeste, em Perth, que vão trabalhar com extração de petróleo natural. Eles vão até lá, extraem o petróleo, depois voltam, ou o gás, seja o que for, eles voltam.
Eles passam cerca de 3 semanas cheirando pó, essa é a vida deles. E agora existe toda uma infraestrutura basicamente para pegar o dinheiro desses caras que vão trabalhar. São só trabalhadores braçais, caras durões, e basicamente pegam o dinheiro deles. E isso era a versão do Velho Oeste dos anos 1800 disso. Essas cidades do gado praticamente não tinham polícia nem lei. E eram cheias de jovens solteiros com dinheiro e sem onde gastar. Como você pode imaginar, muita gente se mudou para essas cidades para se aproveitar delas. As cidades do gado eram alguns dos lugares mais selvagens e descontrolados do oeste. Então, os principais negócios eram saluns, casas de jogo e prostituição. E todos esses, como você pode imaginar, eram completamente sem regulamentação, totalmente ilegais e extremamente lucrativos. Você consegue ver o que está acontecendo aqui, certo? Isso está preparando o cenário para o melhor momento que você pode imaginar. Vegas, mas sem nenhum policial ou infraestrutura. Quando os cowboys invadiam as cidades, era necessário ter oficiais da lei para manter a ordem e garantir a diversão deles, mas que não perdessem o controle, usassem várias drogas e se matassem. É aí que entram os irmãos Earp. Em 1875, Wyatt mudou-se para Wichita, Kansas, onde, graças a contatos políticos, tornou-se policial e logo assumiu o controle da situação. Como você pode imaginar, para mim não seria tão difícil ser policial na cidade, mas sem lei. Com vários jovens inconsequentes, cheios de dinheiro, cansados após longas jornadas e sem ver uma mulher há semanas. Então, o Wichita Weekly Beacon, em 1875, disse sobre Wyatt Earp que ele é um excelente oficial, cuja conduta tem sido excepcional. Entre altos oficiais e a burocracia da cidade, ele era muito respeitado e visto como homem de honra. O trabalho de policial da cidade pagava bem, cerca de $60 por mês, mas mesmo assim não era muito dinheiro. Não era dinheiro suficiente para sobreviver, então os Earps buscaram outra fonte de renda. Wyatt Earp e outros policiais eram conhecidos como cafetões briguentos. Então esses eram homens que passavam tempo nos saluns, e quando não estavam trabalhando como policiais, geralmente podiam ser encontrados, sabe, jogando cartas nos saluns, ou tipo, trabalhando em um bordel como segurança, ou, basicamente, quase como cafetões. James Earp também estava em Wichita com sua esposa, Bessie, que supostamente administrava uma casa de prostituição. Não sabemos se isso é fato. Ok, eu sempre uso alegadamente quando estou acusando a esposa de alguém de ser uma cafetina. Especialmente lá nos anos 1800, Bessie e alguém chamada Sally Earp foram presas várias vezes por prostituição. Agora, Wyatt, você sabe, o protagonista, o herói da nossa história, frequentemente se envolvia com jogos de azar nos diferentes lugares onde morava e trabalhava. Naquela época, jogadores de azar eram vistos de forma diferente de hoje. Tendemos a pensar em jogos de azar como uma espécie de área cinzenta, certo? É meio suspeito, é um pouco, tipo, quão legal isso realmente é. Ok, se você joga aqui, tudo bem, mas se joga ali já é estranho. No Oeste, jogadores de azar eram bem respeitados. E Wyatt, como muitos homens da lei daquela época, às vezes era difícil saber de que lado da lei estava. Wyatt e seus irmãos atuavam em ambos os lados da lei, pois era assim que essas comunidades operavam, certo? Você poderia ser um bom policial, mas também podia estar jogando, distribuindo cartas ou com prostitutas. Wyatt não era diferente, e logo começou a ter problemas com a política local. Ele brigou no soco com alguém contra seu chefe, defendendo seu grupo e dizendo: "Não mexa com o meu pessoal, nem eu com você, vamos resolver na mão." Isso fez com que o conselho da cidade se voltasse contra ele como policial. Eles basicamente falaram: "Cara, o que você está fazendo? Você deveria manter a lei e está fazendo exatamente as mesmas coisas que todos os cowboys fazem." Como você era autoridade nesta cidade? Então, mesmo que o chefe dele tenha tentado muito mantê-lo, e mesmo que ele tenha feito um bom trabalho como policial, ele acabou sendo demitido. Sem se abalar com a demissão, Wyatt resolveu seguir em frente e atuar como agente da lei em outra cidade pecuária em expansão. Em 1876, ele conseguiu emprego na polícia de Dodge City, Kansas. Fazia sentido para Wyatt e seus irmãos se mudarem para lá. Para Wyatt fazia sentido após seu tempo nos acampamentos de caçadores de búfalos, sabe? Então, Dodge City era o centro de todo esse negócio de gado. Então ele já conhecia a região, mais ou menos, por ter passado um tempo lá quando era jovem. Ele foi para Dodge City, onde pôde apostar e fortalecer sua reputação de policial. Então todos os irmãos Earp se reuniram em Dodge City. James, afastado por ferimentos da Guerra Civil, virou delegado adjunto sob o comando do xerife Charlie Bassett, do condado de Ford. Agora, Wyatt tornou-se delegado marechal da cidade, e então Morgan também veio para a cidade, embora ele não parecesse ter nenhum cargo na lei.
Então Wyatt entra para a força policial. 17 de maio de 1876. E segundo todos, foi um verão muito movimentado. E por causa desse verão agitado, Wyatt construiu uma grande reputação como oficial. Ele provou ser, habilidoso, conhecido e benquisto por toda Dodge City. E ele se tornou um grande amigo de um homem chamado Bat Masterson, que mais tarde se tornaria o xerife deste condado. Eles formaram uma amizade que duraria a vida inteira. Apesar de pensarem de modo semelhante, principalmente sobre cumprir a lei, nenhum dos dois usava muito as armas para manter a ordem. Isso tornava Bat e Wyatt diferentes de outros homens da lei famosos, pois não sacavam um revólver e atiravam em qualquer um. Geralmente ele preferia dar coronhadas com o revólver do que atirar ao lidar com problemas. Esses donos de saloon que lhe pagavam proteção mantinham clientes vivos para retornarem em futuras viagens de gado. Os donos de bares e prostíbulos não queriam matar ninguém, só desejavam que fossem nocauteados e expulsos da cidade, para voltarem no ano seguinte e gastarem dinheiro novamente. Esse cargo de policial só existia em certas épocas, quando os cowboys iam à cidade, mas depois que partiam, não havia muito o que fazer. Wyatt e Morgan, em busca de aventura e dinheiro, foram para as Colinas Negras, onde ocorria uma corrida do ouro. Os dois irmãos viajaram por aí, novamente, jogando cartas em Deadwood e depois passaram um tempo em Fort Worth. Mas em 1878 eles estavam de volta a Dodge para mais uma temporada de gado, então foi em Dodge City que Wyatt fez algumas de suas amizades mais próximas, incluindo sua amizade incomum com esse cara, Doc Holliday. Esse cara é um dentista que eventualmente se tornaria um jogador e depois um assassino. Então, um pouco de contexto sobre Doc. Ele nasceu como John Henry Holliday em Griffin, Georgia, uma pequena cidade perto de Atlanta. Sua mãe morreu quando ele era jovem e seu pai se casou novamente. E Doc acabou indo para a faculdade de odontologia na Pensilvânia, especificamente na Filadélfia, e depois de 2 anos ele se mudou para Atlanta e começou a trabalhar como dentista. Depois disso, ele descobriu que tinha tuberculose. Isso é uma doença pulmonar grave, então ele decidiu deixar a Geórgia e ir para o oeste. Ele esperava que o clima e a secura do oeste e da fronteira ajudassem na sua saúde. Mas sendo dentista, estava cada vez mais difícil para ele até mesmo fazer o seu trabalho. Por causa da tuberculose e talvez de sua atitude, ele afastou a maioria dos pacientes e passou a apostar para ganhar dinheiro. Ele disse que não podia ser dentista porque seus pacientes não gostavam de ter alguém com tuberculose tossindo na cara deles. E isso até faz sentido, mas para o Doc as coisas deram certo porque ele acabou se tornando um excelente apostador. Doc era conhecido pela atitude mais negativa, parecia odiar a vida e estava sempre irritado, por isso toda conversa com ele era difícil. Ele era simplesmente bravo, rabugento, argumentativo, bebia muito e era como um bêbado irritado. Ele provavelmente foi um dos melhores amigos dos irmãos Earp, ironicamente por ser tão rabugento, mas eles o achavam carismático e gostavam dele. Eles o consideravam inteligente e bom jogador, por isso o mantiveram. Porém, Doc Holliday virou uma das maiores fraquezas deles. Veja, Doc tinha um temperamento explosivo, odiava receber ordem e era difícil de conviver, certo? Ninguém nessa cidade gostava do Doc, exceto os Earp. Ele provavelmente fazia as coisas por conta própria sem contar seus planos para ninguém, arranjava brigas e era simplesmente uma responsabilidade enorme. Mas para Wyatt Earp, Dodge City era importante para construir relacionamentos e foi isso que ele fez, tanto com o Doc. Mas ele também passou a viver com Celia Ann Blaylock, que apesar de não terem se casado oficialmente, era sempre vista com Wyatt. Onde quer que eles fossem agora, em 1879, Wyatt aparentemente estava ficando inquieto e queria mudanças. Ele já tinha passado algumas temporadas nessa cidade do gado e estava meio entediado, e tinha feito um bom trabalho como policial. Mas, já tinha dado o que tinha que dar. Mas no início de setembro de 1879, ele largou o emprego. E primeiro ele vai para Las Vegas, Novo México, não Las Vegas, Nevada, uma cidade menor no Novo México, ainda conhecida pelo mesmo tipo de, agitação do gado. E lá ele encontra Doc Holliday, que ele já conhecia desde os tempos de Dodge City. Doc foi embora com Wyatt e James em outubro para Prescott, Arizona, onde o irmão deles, Virgil, estava dormindo. Lá, eles decidiram todos se mudar para Tombstone, você sabe, Tombstone, Arizona. Provavelmente outra da música dos Beatles, né, David? Qual era a música? Jojo era um homem. Acho que é Tucson, mas deveria ser Tombstone. Tucson é perto. Depois que James, Wyatt e Virgil se estabeleceram, Morgan e o irmão mais novo deles, Warren, também vieram se juntar a eles em Tombstone, reunindo toda a família com Doc, todos em um só lugar. E nessa próspera cidade mineradora do Arizona, o nome Earp e Tombstone ficariam conectados para sempre. Agora, para entender esse lugar chamado Tombstone, cujo nome é, você sabe, extremamente sombrio e assustador.
Tudo começou por causa das descobertas de prata feitas por um homem chamado Ed Shefflin. Agora, Shefflin realmente acreditava nisso, mesmo que o sudeste do Arizona fosse um lugar muito perigoso. É basicamente um deserto. O clima é severo, o terreno difícil e há muitos apaches prontos para atacar caso entrem em suas terras. Então Ed Shefflin era esse garimpeiro que queria subir as colinas e encontrar prata. Não havia cidade lá na época, nada, literalmente só pedras, montanhas e nativos americanos hostis. Disseram a Shefflin que não encontraria mina nem prata lá. Foi o que disseram. A única coisa que ele encontraria naquelas colinas seria sua lápide, então ele chamou de Mina Tombstone, e a cidade cresceu a partir disso. Ed Shefflin achou uma montanha de prata avaliada em 5 milhões. Só para contextualizar o que essas pessoas buscavam. Não é como achar uns trocados. Se fosse como Ed Shefflin, seria louco a ponto de ir a um lugar onde talvez morresse. Você podia encontrar 85 mil e isso atraía gente do mundo todo. Assim que a notícia se espalhou, milhares de pessoas foram a Tombstone, Arizona, em busca da prata preciosa, vindas de todos os lugares. E a família Earp se mudou para Tombstone porque viu a mesma oportunidade. A cidade crescia, era totalmente aberta, e eles viram outra chance de ser a força da lei que ela precisava. Mas Fred White logo foi morto por um cowboy, e a morte de White permitiu que John Clune nomeasse Virgil como o novo delegado da cidade. A família Earp logo começa a ganhar destaque nesse novo lugar. Agora Clune foi o primeiro prefeito eleito da cidade e o editor de um dos principais jornais, o The Tombstone Epitaph. Com o novo emprego de Virgil, veio também um novo escritório acima do salão Crystal Palace. Agora John Clune, o prefeito dessa cidade, veio para Tombstone depois de trabalhar como agente indígena na reserva indígena de San Carlos. Clune era um personagem muito interessante. Ele era louco à sua maneira. Não vou entrar muito nesse assunto, mas tudo o que você precisa saber é que ele era extremamente confiante, carismático e ousado. Ele era um jovem com grandes planos, se dava muito bem com os Earps e se tornou um dos maiores apoiadores deles em Tombstone. O prefeito certamente ficará grato por contar com pessoas do Oeste competentes e qualificadas para manter a lei e preservar sua cidade. No seu jornal, ele divulgou que os Earps eram fortes e confiáveis e que todos deveriam segui-lo. Então, Wyatt foi convencido a ir para Tombstone primeiro por um homem chamado James Hume, que era o chefe dos detetives da Wells Fargo. Recebeu uma oferta de emprego como guarda de espingarda. Como você pode imaginar, significa transportar dinheiro e mercadorias, precisando de pessoas para proteger os produtos, sendo um serviço de segurança privada, para materiais valiosos como ouro e prata. Mas Wyatt encontrou uma oportunidade melhor na aplicação da lei. Quando Virgil foi nomeado xerife da cidade, John Clune garantiu que Wyatt fosse nomeado delegado. Enquanto esses dois irmãos constroem reputação como policiais na cidade, o outro James trabalha como barman no beco do Vaughan. Mais tarde naquele ano, outro irmão Earp, Morgan, juntou-se a eles em Tombstone, assumindo o trabalho de Wyatt como guarda de espingarda. Ironicamente, agora, a maioria das pessoas foi pro oeste não pra, você sabe, criar uma cultura completamente nova ou algo assim, elas foram pro oeste para meio que recriar a sociedade que deixaram para trás. Mas com uma grande diferença, eles queriam mandar. Todos deixavam algo que gostavam, eles só queriam crescer na vida. Então Virgil e Wyatt se estabeleceram como pessoas muito importantes em Tombstone. Agora, a maioria das pessoas, especialmente, você sabe, os criminosos dessa cidade, tinham medo do Virgil. Eles viam esse cara que era feroz, intimidador e também incorruptível. E quando Virgil chegou, basicamente você podia carregar uma arma onde quisesse. Em Tombstone, era totalmente permitido portar armas abertamente. E ele conseguiu que o conselho da cidade aprovasse uma lei dizendo que você não podia mais carregar armas. Você podia trazer armas para a cidade, mas precisava deixá-las em local seguro em pouco tempo. Agora, o que torna esse lugar, Tombstone, tão fascinante é que na época em que os Earps chegam lá, existem diferentes grupos na cidade que todos se odeiam. Há os mineiros, os jogadores, os cowboys e as pessoas comuns que administram lojas. Cada grupo queria algo diferente para a cidade. E quando os Earps chegam lá e realmente assumem o trabalho como policiais da cidade, o lugar inteiro está dividido. Há uma grande briga interna, com os oficiais da lei no meio. Os cowboys são selvagens, barulhentos e trazem animação, mas também muitos problemas para Tombstone. Alguns moradores gostavam dos cowboys na cidade, pois tornavam tudo mais interessante e traziam novo entretenimento. Alguns queriam que eles saíssem porque brigavam, bebiam e se envolviam com prostitutas, causando problemas. Esse desacordo colocou os Earps em situação difícil. Wyatt se cansou de ser apenas delegado e queria mais poder, então decidiu se candidatar a xerife para subir na hierarquia política.
Outro homem chamado Johnny Behan também estava concorrendo ao mesmo cargo, e Behan bolou com um plano. Ele disse a Wyatt que se desistisse da corrida, o nomearia subxerife ao vencer. Na eleição seguinte, Behan prometeu sair do caminho e deixar Wyatt ser xerife. Wyatt achou justo e aceitou o acordo. O único problema é que Johnny Behan mentiu. Quando Behan se tornou xerife, ele deu o cargo de subxerife para um cara chamado Harry Woods, em vez de Wyatt. Agora Woods era democrata, como Behan. Wyatt se sentiu traído, enganado, ficou furioso e buscava uma forma de se vingar de Behan. Os dois homens já eram inimigos por política, mas algo aconteceu e piorou a situação. Behan começa a namorar uma jovem atriz chamada Josephine Marcos. Ela achava que esse tal de Johnny Behan poderia apresentá-la a alguém mais importante, possivelmente um homem chamado Wyatt Earp. Na época, Wyatt morava com Maddie Blaylock, que fica imediatamente com ciúmes quando Josephine aparece. E não demorou muito para Wyatt deixar Maddie por Josephine. Ele deixa a mulher com quem ficou mais tempo e fica com Josephine, apresentada por seu maior rival. Johnny Behan odiava Wyatt Earp por dois motivos: pela disputa pelo cargo de xerife e porque Wyatt roubou sua mulher. Quero dizer, o drama dos anos 1800 é simplesmente sensacional, né? Parece até Big Brother. Isso é insano demais agora. A gota d'água de toda essa saga acontece em 8 de setembro de 1881. Alguém assalta uma diligência que faz o trajeto entre as cidades, roubando cerca de $500, e pior ainda, 2 funcionários da diligência são mortos durante o assalto, depois que a diligência foi roubada. Wyatt Earp e Fred Dodge reuniram um grupo para caçar os assaltantes. Eles formaram uma posse e perseguiram os criminosos. Eles conseguiram capturar 2 dos assaltantes, um sujeito chamado Peter Spence e Frank Stilwell. Aqui as coisas se complicam. Stilwell não era só um criminoso, mas também delegado sob o comando do xerife Johnny Behan. Agora isso cria um enorme problema. Como você pode ver, os Earps e os outros oficiais da lei em Tombstone ficam completamente chocados com isso. Como eles poderiam confiar uns nos outros quando um dos próprios delegados estava assaltando diligências? Essa prisão desencadeou uma série de eventos que resultou em um dos tiroteios mais famosos da história americana. Naquela época, ninguém sabia que os Earps se tornariam figuras lendárias do Velho Oeste, mas como sabemos pela história, foi exatamente isso que aconteceu. Após o assalto à diligência, os Earps enfrentaram problemas ainda maiores com um grupo chamado Cowboys. Essa gangue, formada principalmente por homens, roubava gado no México e vendia nos Estados Unidos para lucrar. A gangue Clanton era uma das maiores operações de roubo de gado da região, liderada por um homem conhecido como Velho Clanton. Isso incluía seus 3 filhos, Finn, Ike e Billy. Outros membros eram Frank Stilwell, Peter Spence, Johnny Ringo, Joe Hill e vários outros fora da lei. Agora veja como o negócio deles funcionava. Eles roubavam gado no México e depois traziam para o norte para vender no Arizona. Depois faziam o contrário, roubavam gado no Arizona e levavam para o sul para vender no México. Agora é um plano bem esperto, né? Porque você ganha dinheiro dos dois lados. E tudo o que você precisa fazer é, pegar o produto, vender, roubar o produto de outra pessoa, levar para outro lugar e vender lá. E assim você está ganhando dinheiro de todo mundo, mas também passando a perna em todo mundo. O Velho Clanton liderava as incursões de gado no México, atravessava a fronteira com seus homens, roubava o rebanho e retornava. Mas eventualmente a sorte dele acabou naquela que seria sua última incursão. Os mexicanos o alcançaram e o mataram lá no México. E mesmo com o líder morto, essa quadrilha de vaqueiros continuou agindo. Em 25 de outubro de 1881, os irmãos Clanton e McLaurin chegaram a Tombstone a cavalo. E lá eles planejam passar a noite jogando e bebendo nos salões da cidade. A disputa que tornaria os irmãos Earp famosos começou na véspera do tiroteio. Em 25 de outubro, Ike Clanton discutiu com Morgan Earp e Doc Holliday. Eles trocam ameaças, e você sabe, palavras basicamente ficam provocando um ao outro. Mesmo assim, Ike passa a maior parte da noite jogando com Virgil Earp e o xerife Johnny Behan. Quando o jogo de cartas terminou, Ike ainda estava bravo e irritado. Na manhã seguinte, 26 de outubro, Ike Clanton estava andando armado, fazendo algumas ameaças. Ele dizia para quem quisesse ouvir que ia matar alguns dos irmãos Earp. Quando Virgil Earp soube disso, ele chamou seu irmão Morgan e foi procurar Ike. Eles encontraram Ike Clanton na 4ª rua, balançando um enorme rifle Winchester. Virgil se aproximou por trás, bateu em sua cabeça com uma arma, como sempre, e o levou para a cadeia. O juiz multou Ike Clanton em $25 e o liberou. Ao saírem do tribunal, Tom McLaurin errou ao dizer algo esperto para Wyatt Earp. Wyatt deu um tapa nele com uma mão, sacou sua arma e bateu na cabeça de Tom com ela, deixando Tom caído na rua.
Agora você tem todos esses cowboys que estão irritados, não dormiram nada naquela noite, estão bebendo, estão jogando cartas. Agora, após serem esbofeteados, humilhados, levarem coronhadas e irem para a cadeia, estão de volta às ruas. Eles também têm medo, mas agora estão orgulhosos demais para recuar. Eles seguiram ameaçando os Earps, mas queriam que tudo se acalmasse, embora não suportassem a humilhação. Os cowboys viam os Earps e Doc Holliday como um problema sério que precisava ser resolvido, certo? Procurando onde decidir o que fazer, eles se reuniram em um terreno vazio atrás do Okai, Corral. Esse terreno era ao lado do estúdio fotográfico onde Doc Holliday morava. Virgil Earp decidiu que já tinha suportado o bastante e iria ao terreno vazio confrontar os cowboys diretamente. Então ele chamou seus irmãos, Wyatt, Morgan e Doc Holliday, e nomeou todos como delegados temporários para que pudessem ir com ele. Isso era algo que se podia fazer naquela época. Você literalmente podia chegar para um cara e dizer: "Parabéns, parceiro, agora você é policial." Então ele chama todos os irmãos, chama o Doc e diz: "Ei, vamos lá." Segundo o próprio depoimento pessoal de Wyatt Earp, ele disse: "Quando viramos a esquina da quarta com a Fremont, conseguimos vê-los. Demos mais alguns passos e vi Birhan sair do grupo e vir até nós. Quando eu e Morgan nos aproximamos de Birhan, ele disse: "Eu desarmei eles." Ao ouvir isso, guardei minha pistola que estava na mão sob o casaco, no bolso do sobretudo. O xerife Birhan já estava lá tentando evitar uma briga, que é seu papel. Mesmo assim, os Earps o ignoraram e seguiram em direção aos cowboys. Quando finalmente ficaram frente a frente, os dois grupos estavam quase perto o suficiente para se tocarem. Quero dizer, eles estavam, sabe, a poucos centímetros de distância. Eles poderiam simplesmente se inclinar e se beijar se quisessem. Eu teria absolutamente resolvido toda a situação. Se Wyatt simplesmente tivesse ido até o quê? Não foi isso que eles fizeram. Eles apenas ficaram se encarando. E também não foi um tiroteio à distância. Esses homens estavam a um braço de distância quando Wyatt se aproximou dos cowboys. Ele aponta o dedo bem na cara deles e diz: "Seus filhos da mãe estavam procurando uma briga, e agora nós vamos dar isso para vocês." Ao mesmo tempo, Virgil gritou: "Levantem as mãos, vocês estão presos", mas logo disse: "Espera, não era isso que queria dizer." Ainda assim, falava com os cowboys. Ao dizer isso, ouviu Doc Holliday preparar a espingarda. Tentou impedir Doc, mas já era tarde demais. Doc Holliday dispara o primeiro tiro, acerta Billy Clanton bem no peito. Frank McLaury começa a sacar sua arma, mas Wyatt foi mais rápido e atirou nele no estômago. Billy Claiborne e Ike Clanton correram para se proteger. A luta começa, e em 30 segundos tiros são trocados. Quando a fumaça some, os disparos param. Tom e Frank McCleary estão mortos. Billy Clanton está deitado ao lado deles, gravemente ferido e morrendo. Logo após o tiroteio, o xerife Birhan tentou prender os Earps ali mesmo, tipo: "Ei, vocês acabaram de matar esses caras." Ele disse que atiraram em cowboys desarmados tentando fugir, mas isso não faz sentido. Se estavam sem armas, como Morgan e Virgil Earp foram baleados, Wyatt Earp basicamente ignorou completamente Birhan e foi embora. A reação da cidade ficou dividida, e você sabe como sempre foi. O jornal local, o Thompson Epitaph, apoiava completamente os Earps e defendia tudo o que eles faziam, assim como você sabe o jornal sempre fez, de acordo com o próprio Thompson Epitaph. Wyatt Earp se levantou e atirou em rápida sucessão, calmo como sempre, e não foi atingido. Doc Holliday parecia tão calmo quanto em um treino de tiro ao alvo e atirou rápido. As pessoas costumam dizer que existem, duas versões diferentes sobre o que aconteceu no tiroteio. A verdade é que provavelmente existiam umas 2 dúzias de versões diferentes. Quero dizer, cada pessoa que viu aquilo tinha uma opinião diferente sobre o que realmente aconteceu. Testemunhas de toda a cidade deram seus depoimentos e cada história era diferente. Segundo o lado dos cowboys, eles estavam apenas, tentando se render quando os tiros começaram. Alegaram que Billy Clanton disse que não queria briga, mas os Earps atiraram nele a sangue frio e tiraram suas vidas. E os cowboys tiveram um funeral enorme. Quero dizer, o funeral deles foi tão grandioso que até mesmo em outro jornal de Tombstone foi dito que os funerais de Billy Clanton e Thomas e Frank McClory foram os maiores funerais já vistos em Tombstone. Os corpos desses 3 homens estavam bem vestidos e colocados em caixões elegantes com detalhes em prata. O tiroteio ao meio-dia virou grande notícia, espalhando-se rápido para outras cidades, com jornais acrescentando detalhes sangrentos. De repente, os irmãos Earp deixaram de ser simples homens da lei em pequenas cidades de gado e se tornaram pistoleiros famosos em todo o país. E mesmo sendo famosos, ainda assim foram apresentadas acusações contra eles. Wyatt teve que ir ao tribunal e responder pelo tiroteio. O juiz era um homem chamado Wells Spicer, que por acaso era um amigo pessoal próximo de Wyatt. Que conveniente. Ike Clanton foi a principal testemunha tentando provar que os Earps eram realmente culpados, enquanto Wyatt era a principal testemunha tentando se defender.
E o julgamento durou um mês inteiro, e você quase poderia dizer que esse foi o primeiro julgamento de celebridade que eu conheço. Muitas pessoas falam, o julgamento do O.J. Esse foi um julgamento que realmente prendeu a atenção do país, e os jornais estavam noticiando isso em todos os lugares. 26 testemunhas depuseram, 12 apoiaram a acusação tentando condenar os Earps, e 14 apoiaram a defesa. Em sua decisão final, o juiz Spicer criticou Virgil por transformar seus irmãos e Doc Holliday em delegados, e ele não gostou da rivalidade entre os grupos. Mesmo assim, ele considerou os irmãos Earp inocentes. Spicer declarou as mortes justificadas, afirmando que os oficiais só cumpriam seu dever, mas a gangue Klanon ainda não havia acabado. A facção dos cowboys aceitou o veredito de má vontade. O fogo ainda está latente, podendo explodir a qualquer momento. Sabe-se que muitos moradores importantes de Tombstone foram marcados para morrer pelos Rustlers. Agora, isso foi um despacho dos cowboys de Tombstone em dezembro de 1881. Então, mesmo que os Earps e Doc Holliday tenham sido considerados inocentes, a violência estava longe de acabar. Na noite de 28 de dezembro de 1881, Virgil saiu do Saloon Oriental, onde White estava jogando, e atravessou a rua até outro bar chamado Crystal Palace. Ao se aproximar da porta, 3 homens armados surgiram no telhado em frente, na rua Ellen, e atiraram 5 vezes nele. Um dos disparos atingiu o cotovelo dele, outro, você sabe, destruiu completamente a articulação e 19 pedaços de chumbo entraram em suas costas. Virgil Earp sobreviveu ao ataque, mas desde então nunca mais conseguiu usar a mão esquerda. E seus dias como policial eficaz, ou agente da lei, basicamente terminaram alguns meses depois que Virgil foi ferido. Outro fato terrível acontece com os irmãos Earp. Jogavam sinuca no salão do Hatch. Quando a tragédia ocorre, Wyatt Earp, Morgan Earp e mais alguns homens jogavam bilhar na sala dos fundos. Ao se abaixar para uma tacada, alguém atira do beco externo. A bala atravessou a janela, atingiu Morgan nas costas, destruiu seus órgãos internos e ele morreu em minutos. Esse assassinato levou Wyatt Earp ao limite. Ele resolveu se vingar sozinho quando Morgan foi baleado por essa janela. White estava bem ali, e viu tudo o que aconteceu, e a partir daquele momento ele parou de se importar com a lei. Ele não ligava mais pra nada. E esse período de violência incrível começou, e Wyatt Earp se tornou um assassino a sangue frio. Wyatt enviou Virgil, a esposa dos Earp, e o corpo de Morgan para Colton, Califórnia, onde seus pais viviam. Então, com Doc Holliday e seu irmão Warren, ele começou o que chamou de Jornada de Vingança. Essa era uma missão para matar todos que ele culpava pela morte do irmão. Uma das primeiras pessoas que ele perseguiu foi Frank Stillwell. Wyatt o encurralou em um pátio ferroviário e atirou tantas vezes nele que diziam que você poderia vender Stillwell como sucata. Depois encontraram Florentino Cruz, conhecido como Índio Charlie, no interior perto de Tombstone, onde foi morto a tiros. Logo depois eles encontraram Cully, Billy, Brochus e um grupo de cowboys, e no tiroteio que se seguiu, Wyatt matou Cully e Bill. Mas agora grupos de policiais estavam procurando por Wyatt e seus homens em todos os lugares. Esses ex-policiais que agora tinham se tornado, você sabe, justiceiros renegados assassinos. E um júri do legista nomeou oficialmente Wyatt e Warren Earp, além de Doc Holliday e vários outros, como os responsáveis pela morte de Stillwell. Um juiz emitiu mandados de prisão para todos, e o grupo fugiu para o Novo México e depois para o Colorado. No Colorado, autoridades do Arizona tentaram extraditar Doc Holliday para julgamento. Mas o bom amigo de Wyatt, Bat Masterson, impediu que isso acontecesse. Masterson solicitou ao governador do Colorado que impedisse o retorno de Holliday ao Arizona. Masterson, para constar, não gostava muito de Holliday. Ele achava que Holliday era um assassino psicopata, mas Holliday era amigo de Wyatt Earp, e isso já era o suficiente para Bat. Enquanto James e Virgil mudaram-se para outras partes do oeste, Wyatt permaneceu no Colorado, tentando ser discreto e aguardando as coisas se acalmarem. Mas em 1883, ele se viu de volta em Dodge City. As cidades do gado do Kansas estavam se tornando mais respeitáveis, com indústria consolidada, e líderes decidiram o próximo passo para limpar as comunidades. Eles decidiram começar proibindo o jogo. Um dos donos de casas de jogo mais bem-sucedidos de Dodge era o velho amigo de Wyatt, Luke Short. Em 1883, Luke Short lucrava com o jogo em Dodge City até os líderes locais decidirem fechá-lo. E foi aí que Wyatt Earp, Charlie Bassett e Bat Masterson chegaram à cidade e eles estavam furiosos. Esse grupo, chamado Comissão da Paz de Dodge City, veio ajudar. Luke Wyatt e seus amigos intimidaram as autoridades para deixarem Luke em paz. Depois disso, Wyatt voltou à estrada com Josie. Viajou pelo oeste abrindo salões em várias cidades, mas todos os negócios fracassaram rapidamente. Wyatt buscava aventura e viu a oportunidade de voltar aos holofotes ao ser convidado para arbitrar uma luta de boxe.
Essa era uma luta de pesos pesados entre Bob Fitzsimmons e Jack Sharkey. O vencedor enfrentaria um cavalheiro chamado Jim Corbett, que era o campeão mundial dos pesos pesados. Wyatt causou um grande alvoroço quando tirou o casaco para entrar no ringue como árbitro, e todos puderam ver que ele estava carregando uma arma. Quando as pessoas perguntavam sobre isso, ele dizia algo como: "Sabe, isso faz tanto parte de mim. Minha arma é basicamente como meu braço. Eu nem percebo mais que estou com ela." Ele teve que pagar uma multa depois por portar uma arma em público, literalmente dentro de um ringue de boxe. Mas essa luta se tornou muito controversa. Fitzsimmons encurralou Sharkey nas cordas e estava batendo nele tão forte, mas Earp marcou uma falta contra Fitzsimmons, e Sharkey venceu a luta. Muita gente perdeu dinheiro apostando nessa luta, e muitos disseram que a luta foi armada, mas isso não era verdade. Wyatt Earp era conhecido como esportista justo demais para se envolver em manipulação de lutas. Essa seria a última luta que ele apitaria. E pelos próximos 9 anos, Wyatt e sua namorada Josie vagaram inquietos pelo país antes de finalmente se estabelecerem em Los Angeles, Califórnia. Foi lá que ele construiria sua lenda. Em Los Angeles, ele conheceu antigos cowboys do sudoeste que atuavam como cavaleiros e dublês na indústria cinematográfica. E ele começou a passar tempo nos sets de filmagem e se tornou grande amigo dos famosos atores William S. Hart e Tom Mix. Wyatt tinha vivido essa vida louca e fascinante dos dois lados da lei e sentia que tinha uma história bem interessante que as pessoas poderiam querer ouvir. Nem mesmo seu amigo William S. Hart conseguiu convencer os estúdios a fazer um filme sobre as aventuras de Wyatt. Em meados da década de 1920, Doc, Holliday, Virgil e James já haviam falecido. Wyatt assistiu enquanto suas chances de se tornar esse famoso, sabe, fora da lei e policial ao mesmo tempo durante sua vida iam desaparecendo lentamente. E em 1929, Wyatt Earp morreu aos 81 anos de idade. E só depois da sua morte que o mundo finalmente o reconheceria como um dos últimos grandes homens da lei da fronteira. Devemos reconhecer Wyatt Earp como um grande homem da lei, apesar de seu envolvimento em certas situações, e vingança contra as pessoas de quem ele gostava, junto com todos os outros em uma série de situações que eram maiores do que ele podia controlar. Também podemos lembrar de Wyatt Earp como alguém que tornou mitos realidade. A história dele envolve assaltos a diligências, tiroteios e triângulos amorosos, reunindo tudo para ser a história mais insana do Velho Oeste. Wyatt era apenas um dos homens que provaram que trabalhar juntos e ter esse espírito aventureiro podia moldar a história do Oeste. E os irmãos Earp serão lembrados por terem vivido e lidado com uma época muito complicada da história. Eles também serão lembrados como homens que talvez tenham feito escolhas questionáveis, buscando vingança e justiça com as próprias mãos. E foram, em última análise, os anos posteriores de Wyatt Earp vivendo em Los Angeles que o consolidaram no Hall da Fama do cinema western. Ele é uma das figuras do Oeste mais retratadas no cinema, como em Meu Querido Clementine, de John Ford. Henry Fonda, na verdade, interpreta Wyatt Earp. Depois, Wyatt Earp é interpretado por Burt Lancaster. Kurt Douglas é Doc Holliday no famoso duelo no OK, Corral. No filme Tombstone, Kurt Russell interpreta Wyatt e Val Kilmer interpreta Doc Holliday. E Wyatt Earp é, você sabe, um filme de Kevin Costner onde ele interpreta o próprio Wyatt. Ele é uma das figuras mais documentadas e fascinantes de toda a história do Velho Oeste e absolutamente influenciou, pode-se dizer, o gênero western como o conhecemos hoje. E esse homem, quero dizer de verdade, talvez mais do que qualquer outro, viveu uma das vidas mais fascinantes de todo o Velho Oeste. Cowboy, xerife, fora da lei, de todos que já li. Era uma época insana no Velho Oeste, onde se podia fazer o que quisesse. Era só um monte de gente, todo mundo procurando oportunidade, todo mundo disposto a fazer o que fosse preciso para ficar famoso, ganhar dinheiro, conquistar mulheres. Ninguém te protegia, então você tinha que se virar sozinho. Era uma vida insana e estressante. Acho que não seria um bom cowboy. Se eu tivesse que estar lá fora mesmo, correndo por aí, seria tipo, todo mundo falando, cara, esse cara roubou de mim, você tem que me ajudar? Eu ia falar, não, cara, acho que não. Acho que eu não tenho o que é preciso pra ser um cowboy. Acho que eu não conseguiria fazer direito. Tipo... Meu amigo dizia, você tem que ir lá brigar com esse cara. Eu respondia que não, tô de boa, não quero. Não precisamos sair. Pra quê? Porque roubaram seu dinheiro? Ah, porque você é meu irmão? Levou um tiro na cabeça jogando sinuca. Agora preciso vingar sua morte e matar 20 pessoas no caminho. Parte de mim pensa. Talvez ele nem fosse tão legal, talvez até meio babaca. Parece que ele foi até esse lugar, encontrou esses caras, tentou arrumar confusão e depois matou eles.
Não sei, me chama de louco. Só parece que os policiais, o Estado, estão usando sua autoridade para sair matando pessoas com quem tem rixas pessoais. Sei lá, não sou eu. Olha, respeito os soldados, respeito os policiais, mas nesse caso parecia que eles queriam ação. O que vocês acham, me digam? Tipo, o Wyatt provocou alguma coisa e acabou criando um problema pra ele mesmo, e aí, sabe, saiu nessa onda de justiceiro porque alguém foi se vingar. Isso é só violência de gangue entre brancos, né? Isso aqui aposto que os republicanos tipo o Rush Limbaugh, dos anos 1880, falavam. Esses cowboys, a cultura deles, a música deles. Ah, e as calças deles. E tipo, eles usam as calças lá em cima com um cinto. Quero dizer, é só... o que há de errado? Precisamos de uma cultura melhor, daquela refinada cultura colonial de Boston. Tenho quase certeza que esses cowboys do Oeste causaram isso. E isso, na verdade, encaixa perfeitamente com a minha teoria de que eu sinto que os rappers de hoje em dia são os cowboys dos tempos atuais. Tipo, lembra do Take A? Beleza, ele tá fugindo, correndo, certo? Ele tá literalmente rimando na frente de um cartaz de procurado com o rosto dele. Você não pode me dizer que isso não é literalmente uma cena de um filme de faroeste. Não vou aceitar você dizer que esse cara rima foda-se o beat. Eu tentava escapar de uma condenação, estando na frente do próprio cartaz com o rosto dele. Procurado por $1 bilhão, Terios, Keith, ou sei lá, qual era o nome dele, pode pegar, eu não sei, tanto faz. Então, olha, eu acho que esse é realmente um bom lugar onde as pessoas podem meio que se reunir. Você pode olhar para a violência de gangues nos Estados Unidos. Olha, não é bom, não devemos apoiar isso, claro. Olha, a música glorifica a violência, talvez, nem vou discutir. O que digo é que acontece o mesmo com cowboys, nós os glorificamos só porque foi há muito tempo. Aposto que daqui a 100 anos as pessoas vão olhar para trás, sabe, a violência de gangues e O-Block e vão dizer, olha esses caras, os Wyatt Earp daquela época. Pegue ok. Deixe seu comentário e diga o que achou. Este foi mais um episódio do Acampamento de História. Te vejo no futuro para falar do passado. A paz esteja com você.